certas. Diga para ele: quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém. Glória a Deus. Gente, todas as vezes que eu venho compartilhar algo do Senhor com vocês, ou estar aqui em comunhão com vocês, eu fico tão orgulhoso de ver essa igreja. Toda vez que eu venho para cá, meu coração fica assim, uau, né? Eu fico com o coração cheio, porque eu me lembro, né, os primeiros encontros que eu tive com o Pino, com a Lê, e poder ver essa casa crescendo, essa igreja florescendo, uma igreja saudável, amém? Baseada em relacionamentos saudáveis com Jesus e uns com os outros, isso enche o meu coração, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dessa igreja, pela vida dos seus pastores, amém? Glória a Deus. E nós só estamos começando, amém, gente? Nós ainda não chegamos lá, amém? Temos muito ainda para crescer, você crê nisso? Mas graças a Deus temos visto a boa mão do Senhor agindo em favor do seu povo aqui nesse lugar, amém? Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, parabéns a todos os papais que estão aqui, amém? Feliz Dia dos Pais a todos os papais, feliz Dia dos Pais para mim, amém? Que fui agraciado com uma filha maravilhosa. Que Deus continue nos dando a graça de refletirmos para os nossos filhos, para a nossa família, a paternidade do Pai Celestial, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Você pode acessar a sua Bíblia no seu smartphone ou abrir a sua Bíblia, caso você tenha trazido ela impresso. Ou se você não tem nem o smartphone, nem a Bíblia impressa, acompanha no telão, amém? Mateus 16, versículo 13 diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por esses pastores. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Obrigado, Senhor, por poder
ver aqui nesse dia o brilho de Jesus estampado nessa igreja. Obrigado, Senhor, por ver aqui a saúde que o Evangelho pode produzir na história de um povo que decide se voltar para Ele e levar a sério as implicações que o Evangelho, Deus, nos pede, Senhor, para vivermos, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder ver aqui nessa igreja, Senhor, comunhão, amor, ó Deus, fraternidade, poder ver aqui nessa igreja, Senhor, seriedade com a Tua palavra, compromisso, Deus, com a vida que o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, Senhor, por poder ver na vida da Letícia e do Pino, Senhor, serviço, humildade, Senhor, disposição, ó Deus, para amar o povo, para cuidar do povo, assim como nos demais pastores. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Eu sei que Lagoinha Sarasota não é uma igreja perfeita, Senhor. Nós ainda temos muito a melhorar, mas os sinais da graça que vemos aqui mostram que nós estamos no caminho certo. Nós estamos trilhando a jornada correta, a jornada de Jesus. E à medida que nós permanecemos nesse caminho, frutos novos brotarão, vida nova vai brotar, e mais sinais do Teu reino se manifestarão aqui, Senhor, ainda de forma mais pungente, ainda de forma mais ampla, Senhor, ainda de forma mais evidente. Mas eu já quero agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Orar, Senhor, para que eles permaneçam nesse lugar, que eles não abandonem esse caminho, que eles continuem comprometidos em viver a vida de Jesus, a vida de Jesus somente, Senhor, testemunhando, Senhor, servindo, sendo um sinal do Teu reino, Senhor. E Pai, usa nesse dia, como o Senhor assim tem feito, a Tua palavra para continuar nos ajustando, nos encorajando para prosseguir, mas também alinhando, Senhor, as arestas, também nos trazendo de volta naquelas áreas que nós estamos, por um momento, Senhor, nos distraindo e olhando em outras direções. Usa a Tua palavra para nos corrigir, usa a Tua palavra para nos orientar, usa a Tua palavra para nos encorajar, usa a Tua palavra para nos instruir, Senhor, usa a Tua palavra para formar Cristo em nós. Espírito Santo, toma a palavra nessa manhã, que ela não seja apenas um livro, Senhor, que nos conta as histórias passadas do Cristo, mas que ela seja, Senhor, palavra viva, para despertar o caráter de Cristo em nós, que ela seja revelada, iluminada pelo Espírito Santo, Senhor, para que à medida em que falamos do Cristo, o Teu agir, Espírito, forme Cristo em nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver, na nossa forma de ouvir, na nossa forma de sentir e também na nossa forma de agir. É o que nós pedimos nesse dia e Te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Gente, eu falo com vocês nesse dia sobre o tema a cruz do rei, amém? Diga para quem está pertinho de você, a cruz do rei. É inegável, ao lermos os evangelhos, que o ponto central, o ponto mais alto que os evangelhos nos propõem a contar na vida de Jesus é o momento em que resolutamente Ele caminha em direção a Jerusalém para se entregar por nós na cruz do Calvário, amém, queridos? Não é à toa que os evangelhos, todos eles são estruturados da seguinte maneira: até a sua metade, exemplo, o evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao 16, nos conta os 30 primeiros anos da vida de Jesus, e do capítulo 16 até o 28, vai se preocupar em contar para nós a última semana de vida de Jesus. Por quê? Porque esse é o ponto mais alto, esse é o ponto mais importante, o momento decisivo em que Cristo, Ele resolutamente caminhou para Jerusalém para se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Mas não fica apenas evidente pela narrativa do Evangelho que a cruz era um ponto central na vida de Jesus, mas o próprio Jesus vai destacar aqui para nós, nesse trecho que acabamos de ler e num posterior que eu vou ler com você também, como que a cruz ela era central para a sua história, como que a entrega dele na cruz era central para a sua vida, para a sua missão, para o seu ministério. E Jesus vai destacar a importância da cruz aqui em primeiro lugar nesse texto, a partir da confissão de Pedro. O texto bíblico diz que ele pergunta para os discípulos: olha, quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a responder: a expectativa das pessoas ao seu respeito é de que o Senhor seja um grande profeta. E ele pergunta para eles: mas vocês, quem vocês entendem que eu sou? E então, por uma revelação do Espírito Santo, Pedro ora para Jesus e diz: não, o Senhor é mais do que um grande profeta, mais do que um santo milagreiro, o Senhor é o Messias prometido.
O Senhor é aquele que nós esperávamos, o ungido de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Tu és o Cristo. A expressão Cristo significa isso, ungido. Você é um ungido de Deus. Você é aquele que nós aguardávamos. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que havia uma expectativa de alguém que se levantaria debaixo da unção de Deus, para que por meio da sua entrega, ele pudesse trazer o povo que estava em estado de separação de volta para Deus. E agora, num momento crucial da sua vida, Pedro olha para Jesus e diz: você é esse ungido, aquela pessoa que nós aguardávamos que viria para reatar o relacionamento quebrado com Deus. É você, Jesus. Você vai fazer isso. Você vai restaurar as nações. Você vai tirar Israel debaixo da escravidão. Você vai tirar, na verdade, as nações debaixo da escravidão do pecado, do diabo, do mundo, e nos trazer de volta para Deus. Amém? Só que o caminho necessário para que isso acontecesse era o caminho da cruz. Então Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como resultado dessa confissão, Jesus fala para ele: você é uma pedra, Pedro, né? Você é um fragmento de rocha. Maravilhoso. E sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, a igreja será edificada. E eu vou dar para você, Pedro, a autoridade. Amém, irmãos? Então, quando nós temos, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando nós temos uma revelação clara de Jesus e somos usados para comunicar essa revelação para outras pessoas, nós nos tornamos uma pedra de edificação. Amém? E por meio de nós, Cristo comunica a sua autoridade. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas quando Jesus começou a dizer: olha, Pedro, você tem toda a razão na sua confissão, foi exatamente isso que o Pai te revelou, mas o caminho do ungido é o caminho da cruz. O caminho do ungido é o caminho da entrega, é o caminho do sacrifício. De que maneira esse ungido de Deus irá produzir essa salvação e essa libertação tão aguardada? Jesus disse: eu preciso ir para Jerusalém para morrer. Eu preciso ir para Jerusalém para ser um sacrifício. Amém, irmãos? De acordo com as expectativas, as profecias do Antigo Testamento, Jesus precisaria se entregar como um cordeiro para que nós pudéssemos ser resgatados para Deus. Mas agora que Pedro ouve, né, depois de ter confessado que Jesus é o ungido de Deus e que ele será aquele que trará a libertação, a salvação que nós tanto aguardamos, quando ele ouve o caminho que isso implicaria, né, o caminho que o ungido precisaria tomar para libertar as nações, salvar as nações, então Pedro, ele fica meio chateado. Amém, irmãos? Porque se esse é o caminho de Jesus, esse também será o caminho de quem? Dos seus discípulos. Amém, gente? Vocês estão comigo? Se Jesus irá caminhar resolutamente em direção à sua entrega à cruz, isso também implicará em que os discípulos sigam o mesmo caminho. E é óbvio que o Pedro não quer seguir esse caminho. Amém, irmãos? Como também muitas vezes nós não queremos seguir. Amém, querido? Mas fique só entre nós aqui. Então, quando Jesus diz: eu preciso ir para Jerusalém para morrer, o Pedro diz: não. E aí aquele Pedro que era uma pedra de edificação e sinalização do reino, agora ele se torna uma pedra de tropeço. Em dois momentos, Pedro é pedra, é quase um trava-língua, amém? Só que em um ele é uma pedra de edificação, porque contempla o Cristo, amém? Contempla a sua glória, sua missão, proclama a sua identidade, o seu propósito, amém? E nesse sentido ele se torna uma pedra de edificação e de sinal do reino de Deus, amém, irmãos? Mas em outro momento, quando ele nega como essa unção e essa vocação precisarão ser cumpridas, ele se torna uma pedra de tropeço. Então eu abro um parênteses aqui e faço uma pergunta para você nesse dia: você está sendo pedra de edificação ou você está sendo pedra de tropeço? Porque, irmãos, sinalizar o governo de Deus e ser um sinal do reino de Deus é uma bênção, amém? Mas se isso não é feito pelo caminho certo, ao invés de a gente ser pedra de edificação, a gente começa a ser pedra de tropeço, porque a gente diz para as pessoas a vocação certa, mas na hora de falar como ela tem que ser vivida, a gente distorce o caminho. E quem distorce o caminho da vocação certa, ao invés de levar as pessoas em direção à salvação, ao reino de Deus, leva as pessoas em direção ao tropeço. Jesus falou: ô Pedro, estava bom até aqui, mas agora, Pedro, você não está mais sendo boca de Deus, você está sendo boca
do diabo. Porque ao invés de você levar a sério a vocação e o caminho, você está distorcendo o caminho da vocação certa. Você está dizendo que eu posso ser o Messias, mas um Messias sem cruz. Você está dizendo que eu posso ser o Salvador, mas um Salvador sem sofrimento. E isso é impossível, porque o meio de Deus para salvar o povo é a minha entrega, é o meu sofrimento, é o meu sacrifício. Então, se você está me negando o sofrimento e a cruz para que eu possa alcançar você, Pedro, você não está sendo boca de Deus, você está sendo boca do diabo. Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Amém, irmãos? Esse é o primeiro momento que Cristo deixa claro no seu diálogo com os discípulos o quanto a cruz era importante. Ela era tão importante que não havia outra maneira de ele cumprir a sua vocação como ungido, senão por meio da entrega na cruz do Calvário. Vocês estão comigo? Agora tem um outro momento em que Jesus destaca isso de forma muito importante. Abre aqui comigo, por favor, mais uma vez a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus novamente, no capítulo 17, a continuação do texto que nós já lemos. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 17. A partir do versículo de número 1. Mateus 17. Vocês estão aqui, gente? A partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Provavelmente aqui o monte é o Monte Hermon, tá, irmãos? É o monte mais alto de Israel. Jesus estava em Cesareia de Filipe é próxima ao Monte Hermon. Então ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante de Jesus Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse, olha o Pedro de novo: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma outra para Elias. E enquanto Pedro falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: cala a boca, Pedro. Estou brincando. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Gente, presta atenção. Talvez você nunca tenha olhado para a transfiguração por esse olhar que eu vou apresentar para você. Mas presta atenção, Jesus acabou de dizer que ele precisa ir para Jerusalém, se entregar como um sacrifício por nós, para que ele possa entrar na sua glória. De certa maneira, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui na transfiguração é dar para os seus discípulos, para 3 mais próximos, uma antecipação do que aconteceria após ir para Jerusalém. A transfiguração é como se fosse uma antecipação profética da glória que Cristo teria após a cruz, após a sua morte e ressurreição. Em outras palavras, Jesus estava permitindo que os discípulos contemplassem de maneira antecipada a glória que ele teria após o seu sacrifício, amém? É por isso que no final do capítulo 16, ele vai dizer que alguns daqueles ali não morreriam antes de verem o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo sobre aquilo que Cristo governa. Tudo aquilo que Cristo estabelece o seu governo, isso é o reino de Deus, amém, irmãos? Ou seja, como ele levaria os discípulos para que a glória da ressurreição fosse antecipada para eles por meio da transfiguração, de fato, alguns ali veriam o reino de Deus antecipadamente, que é o que aconteceu, Pedro, Tiago e João. Só que enquanto Cristo está fazendo isso, aparecem 2 figuras, Moisés e Elias, e a Bíblia diz que eles aparecem conversando com Jesus. Vocês estão comigo? Pergunto para você, é possível saber o conteúdo da fala, da conversa do Moisés e do Elias? Será que a gente consegue saber qual que era o assunto que esses 3 estavam conversando? Será que eles estavam conversando do Cruzeiro, do Atlético, do Corinthians, São Paulo, né? Quem que foi campeão das Olimpíadas femininas? Será que era esse o conteúdo da fala deles? E eu digo para você, dá para a gente saber, gente. Abre aí comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, é o mesmo texto, mas agora dito por Lucas, Lucas 9. Lucas é um texto apreciado por essa igreja, meus irmãos. Lucas 9. Lucas 9,
a partir do versículo 28, fala assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, ou seja, que ele precisava ir para Jerusalém, Jesus tomou com ele Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, e surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Vocês estão comigo? Olha o que você vai ler agora, 31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre o quê? Sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha que interessante, o Moisés e o Elias apareceram ali e falaram assim: Jesus, é agora. Eles estavam ali para conversar sobre um assunto. Qual era o assunto? Jesus, é agora que o Senhor vai para Jerusalém? É agora que o Senhor vai se entregar na cruz? Irmãos, presta atenção. Para o judeu, o Antigo Testamento se divide em 3 partes: a lei de Moisés, os escritos e os profetas. Basicamente, eu poderia dizer para você aqui que a aparição de Moisés e a aparição de Elias mostram para nós que o tema central de todo o Antigo Testamento é apenas um. Qual é o tema central do Antigo Testamento? A entrega de Cristo na cruz. Aliás, Jesus faz isso. Quando ele ressuscita e vai se encontrar com 2 dos discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que era próxima de Jerusalém, a Bíblia diz que ao se encontrar com eles no caminho, estavam indo embora, Jesus pergunta: por que vocês estão indo embora? Aí eles olham e falam assim: você não tem Instagram não? Você não tem TikTok? Sua rede social está... O que aconteceu? Roubaram seu telefone? Fala assim: você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe que um grande profeta surgiu em Jerusalém, poderoso em palavras e obras? Deus estava usando ele. Nós pensávamos que ele era o libertador de Israel, mas há poucos dias atrás os romanos, juntamente com os judeus, conspiraram o pregando na cruz e o sepultaram. Algumas mulheres há poucos dias atrás foram ao seu sepulcro para embalsamá-lo, e ao chegaram, viram a pedra removida, o corpo dele não estava lá, e disseram que ele ressuscitou. A gente não viu. Os discípulos dele também não viram. Então nós estamos indo embora. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que Jesus olha para esses 2 discípulos indo para Emaús e fala assim: homens tardios e nécios de entendimento. Homens tardios e nécios de entendimento. Vocês não sabiam, conforme diz as Escrituras, que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. E diz a palavra que, começando ele pela lei de Moisés, passando pelos escritos e os profetas, provou-lhes pela palavra, provou-lhes pelo Antigo Testamento, que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. Em outras palavras, o que Jesus fez? Deu uma aula de panorama do Antigo Testamento. Aleluia. Eu não sei você, mas eu queria estar lá para ter essa aula, amém? A aula de panorama do Antigo Testamento com Jesus, mostrando que o foco do Antigo Testamento é o Cristo, e não apenas o Cristo, mas o Cristo num momento específico, o tempo em que ele padeceria, para que ele pudesse entrar na sua glória. Irmão, presta atenção, não apenas na confissão de Pedro, mas também na transfiguração, o tema central do que está envolvido aqui é um só: a cruz de Cristo era essencial para o seu ministério, ela não era secundária, ela não podia ser desprezada, terceirizada, passada para o lado, não, era necessário o Cristo padecer na cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Era necessário que ele se entregasse na cruz, para que eu e você fôssemos libertos, redimidos, sarados, curados, resgatados, trazidos de volta para a mesa, para o nosso relacionamento com Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Uau! Aplauda o Senhor mesmo, aleluia. Só que, irmão, a cruz não é central apenas para Jesus. Que a cruz ser central para Jesus é muito bom. Aleluia. A cruz ser central para Jesus é maravilhoso. Mas a cruz também é central para você, central para mim. Porque Jesus terminou o texto dizendo o seguinte, depois de repreender Pedro lá em Mateus 16: quem quiser
me seguir. Alguém aqui é seguidor de Jesus? Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: quem você está seguindo, meu filho? Não, chacoalha ele primeiro, tem que chacoalhar. Chacoalha. Isso. E pergunta para ele: quem você está seguindo? Quantos estão seguindo Jesus aqui? Levando a mão. Como se segue Jesus? Quem quer vir após mim? Presta atenção. É obrigatório? É impositivo? Não, é quem quiser. Você quer me seguir? Você quer o caminho da... Quantos querem o caminho da glória aqui? Eu quero o caminho da glória. Eu quero o caminho da glória. Eu quero o caminho da glória. Pois bem, quer seguir Jesus o caminho da glória? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Você quer me seguir? Há um processo para isso. A cruz não é central apenas para Cristo. A cruz é central para os seguidores de Cristo. O caminho para o seguidor de Cristo é o caminho do Cristo. E o caminho do Cristo é entrar na sua glória por meio da cruz. Qual é o caminho do seguidor de Cristo? Participar da glória de Cristo por meio da cruz. O problema é que quando a gente fala de cruz, muitas pessoas pensam que cruz tem a ver com rigorosidade religiosa. Muita gente pensa assim: o que é a cruz para um cristão? A cruz para um cristão é rigorosidade religiosa. Abrir mão da vontade está claro no texto. Negue-se a si mesmo. Mas muitas pessoas acham que quando Jesus fala tome a sua cruz, ele está falando assim: seja rigoroso eticamente, religiosamente. Rigorosidade na veste, rigorosidade no trato, rigorosidade na forma de falar. As pessoas acham que tomar a cruz diz respeito a um estereótipo religioso. Só que sabe o que eu acho engraçado? É que esse estereótipo religioso que nós pensamos estar atrelado à cruz não tem poder para produzir a vida de Jesus em nós. Porque você pode ser estereotipamente religioso e ainda assim não ser discípulo de Cristo. E ainda assim não viver a vida de Jesus. E sabe qual é a prova disso? A prova disso eram os fariseus, que estereotipamente, eles eram religiosos perfeitos, mas estavam muito distantes da vida do reino. Não é à toa que Jesus disse para Nicodemos: você não nasceu de novo. Não é à toa que Jesus disse para os fariseus: vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Ou seja, irmão, a cruz é central para nós, mas a cruz não tem a ver com legalismo, com o estereótipo religioso, não tem a ver com a roupa que você veste, o lugar que você frequenta, a comida que você come, o jeito que você vive. A cruz é outra coisa. Existe uma outra realidade que é capaz de produzir mortificação na vida da carne, para que uma nova vida possa surgir dentro de mim e de você. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então o que seria essa cruz na vida de um cristão? E eu quero ler com você um último texto. Abra comigo em Romanos, por favor. Romanos 8. Tem alguém comigo aqui ainda? Valeu, santo. Tá bom que ainda tem água aqui. Valeu, obrigado. Vamos aplaudir o nosso santo varão aqui. Gente, a gente pode ler um pouquinho antes do Romanos 8. Vocês querem ler Bíblia? Alguém está com Bíblia aqui? Alguém está com vontade de Bíblia aqui? Alguém? Então vem comigo no capítulo 7. Nós estamos falando de um caminho, amém? Proposto por Jesus, que é capaz de produzir uma vida para Deus, amém, irmãos? Que é isso que Jesus fez, por meio da cruz, por meio da sua entrega. Ele viveu uma vida para a glória de Deus. Romanos 7, olha aí, Romanos 7, vem comigo. Vocês estão empolgados aí, gente? Alguém feliz aqui? Vamos lá, meu povo. Chacoalha o seu irmão e fala para ele: oh, Sharamai, aleluia. Amém? Oh, maravilha. Não com meme não, para de... Corta isso aí, em nome de Jesus. Vamos lá, Romanos 7, versículo 12. De fato, leia Romanos 7, 12. De fato,
a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o problema está no mandamento? Não, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? Paulo diz, dá para o que é bom ser morte? Instrumento de morte? Não, de maneira nenhuma. Qual que é o problema? É que o pecado é tão pecado que ele usou o que é bom para produzir morte em mim. De modo que por meio do mandamento, ou seja, através daquilo que é bom, o pecado se mostra extremamente mal. Vou explicar isso aqui. Você vai no médico, todo mundo vai no médico aqui? Alguém. Senhor Jesus, oh Deus, abre a porta do documento para os seus filhos, meu Pai. Vai recebendo em nome de Jesus. Liberação de green card aqui. Liberação de social. Anamanai. Pronto, é isso. Aí deixa eu ver, amém. Então assim, você já foi no médico, amém? Amém? Eu sei que vocês vão ainda, mas você chega lá no médico e fala assim, doutor, vou pegar aqui o exemplo da irmã aqui. Você fala português? Ok, beleza. É porque eu não sei, né? Aqui tem hispano, né? Então, perguntar, né? O que você fez? Você machucou o joelho? Ela foi atropelada, olha que tristeza. E aí o que aconteceu com a sua perna? Ralado, tá. Então ela machucou o joelho, ok? Então vamos lá, ela chega lá, aí o médico olha, né? Fala assim, vamos precisar fazer uma radiografia. Fez uma radiografia, aí fez a radiografia e falou assim, ó, seu joelho está lesionado. Imagina ela olhando para o médico e falando assim, você é maluco? Começa a brigar com o médico. Você é doido? Que absurdo, como você pode dizer que o meu joelho está lesionado? A culpa é sua. Dá para falar um negócio desse? Não. O médico simplesmente, ao te examinar, constatou o ferimento. Amém, gente? O que machucou ela foi o quê? O atropelamento. Então ela não pode olhar para o médico e falar que a culpa de ela estar com o joelho lesionado é o médico. O médico simplesmente aplicou, amém? Um exame, constatou o ferimento. É isso que a lei faz. O problema da destruição da minha vida e da sua vida não é a lei. A lei é como um médico. Ela te submete ao exame dos seus parâmetros e mostra, está quebrado. Mas quem é que te quebrou? A lei? Não. Quem te quebrou? O pecado. O que quebra a vida de alguém não é a lei. O que quebra a vida de alguém é o pecado. A lei simplesmente põe você debaixo de uma máquina de raio-x e constata o quanto de quebrado está em você por causa do pecado. É isso que o Paulo está dizendo. Vocês estão comigo aqui? Versículo 14, continue lendo. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal. Por que eu sou carnal? Porque fui vendido como escravo para o pecado. Eu não entendo o que eu faço. Vê se esse dilema aqui parece com o dilema de alguém aqui, né? Vê se alguém se identifica com as palavras do Paulo aqui. Não entendo o que eu faço. Ai, pastor, não sei por quê. Porque eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Agora, se eu faço o que eu não desejo, eu estou admitindo o quê? Que eu queria fazer uma coisa diferente, que é bom. Porque a lei é o quê, gente? Boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz. Ou seja, o poder da ação aqui está vinculado pelo pecado. Não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, diz o Paulo, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Dentro de mim aqui, ó, eu tenho vontade de fazer o que é bom para Deus. Mas eu não faço o que é bom, não faço o que eu desejo. Continuo praticando o mal que eu não desejo. Ora, se eu estou fazendo o que eu não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então eu encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem, o mal que está presente em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Alguém se identifica com isso? Dentro de você foi gerado um anseio para viver para a glória de Deus, mas de vez em quando você continua vivendo para a sua própria destruição. Em vez de você se colocar na rota que caminha em direção à vida, você se coloca num cruzamento para ser atropelado pelo pecado. E aí a lei fica te dizendo, está quebrado aqui, ó, está quebrado. Aí você, lei maldita, a culpa é dessa lei desgraçada. Não, a culpa é do pecado. Mas esse pecado está aí, guerreando. Qual que é a solução para isso? Capítulo 8 de Romanos,
Versículo 1. Estou acabando, amém, gente? Alguém está feliz aqui? Portanto, fala comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Por quê, gente? Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Porque, olha só, o diagnóstico do médico é capaz de produzir saúde? Sim ou não? Não. Só o prognóstico. Nem combinei com a lei. Anamnese. Essa pastora é chique, né? Eu fiquei olhando e falei assim, que orgulho, gente. Essa palavra, lembrar, no grego é anamnese. Só que a anamnese vem vinculado ao diagnóstico. Meu Deus. Preach, come on. E depois do diagnóstico vem o prognóstico. Meu Deus. Estou saindo formado em medicina hoje. Né? Que orgulho. Presta atenção, se um médico só te diagnosticar, não muda nada na sua vida. E esse que é o problema da lei. O problema da lei é que ela só é capaz de mostrar o que está quebrado, mas ela não é capaz de curar o que está quebrado. Ela fala assim, a perna está machucada, mas ela não tem poder para trazer a perna de volta para o lugar. O Paulo está dizendo, eu conheço alguém que pode consertar o que está quebrado. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes, quando você vai no médico, e o médico fala assim, está quebrado, sabe o que acontece? Você fica se sentindo pior. Sim ou não? Às vezes quando o médico fala assim, ó, está acontecendo isso, você está... Exemplo, vou pegar o meu caso aqui. Gente, eu estava pesando 95 quilos, já estava pré-diabético, com gordura no fígado, desenvolvendo hipotiroidismo. Aí eu tive que emagrecer. Emagreci 23 quilos. Agora já engordei uns quilinhos de novo. E tem que eliminar, ou agora para eles nunca mais serem achados, amém? O médico fala assim, cara, se você continuar desse jeito, vai dar ruim. Você fica assim, nossa, velho, você fica mal, né? Você fica assim, pô, estou acabando com a minha vida, pô, não estou me cuidando. É isso que acontece. A lei te diz assim, está quebrado aqui. E você, por perceber que muitas vezes a culpa daquilo está quebrado é o pecado que você praticou, o que acontece? Você fica se sentindo pior do que você estava antes. Porque ela só pode te mostrar o problema. Até que você vai no consultório do Dr. Rafá. Quando você passa no consultório do Dr. Rafá, ele faz o exame e fala assim, está quebrado, mas eu posso curar. Está quebrado, mas eu posso consertar. Está doente, mas eu posso transformar. Está longe, mas eu posso trazer de volta. O Paulo está dizendo, aquilo que era impossível à lei, visto que estava enferma pelo pecado, Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. O que é a cruz? A cruz é a admissão de que eu não posso, mas Ele pode. É a constatação da minha insuficiência, mas da suficiência de Cristo. A cruz é abandonar a minha tentativa e os meus méritos, para me colocar debaixo dos méritos de alguém que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu ilustro isso aqui como história, e vou caminhando para o encerramento. Um dia conta a história da igreja que Martinho Lutero, depois de ter escrito as 95 teses, ter clavado na capela de Wittenberg e de ter traduzido a Bíblia se espalhando por toda a Europa, ele estava dormindo e ele acordou de madrugada com uma presença tenebrosa no seu quarto, era o diabo. Quando ele abriu os seus olhos, Satanás estava na cabeceira da cama dele. E ele viu aquela presença, né? E o diabo começou a zombar da história de Lutero, dos pecados de Lutero, e como que escrevendo seus pecados numa parede, tentava produzir condenação, um senso de destruição na vida de Lutero, no sentimento de Lutero. Lutero se levantou da cama,
olhou para o diabo e disse assim: de tudo que você me acusa, sobre tudo você tem razão, porque de fato todos esses pecados eu cometi. Só que você esqueceu uma coisa, diabo: o sangue de Cristo me lavou de todos os meus pecados. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a solução de Lutero não foi a negação do passado, a negação dos erros, mas a admissão deles. Mas foi na admissão dos seus erros que ele encontrou a misericórdia do Cristo estampada na cruz do Calvário. Cristo fez por mim o que eu não podia fazer. Tomar a cruz é se colocar debaixo do jugo de Jesus, é se colocar debaixo da graça de Jesus, é parar de tentar vencer e ser quem você não pode ser na força do seu braço, e deixar que o Cristo seja em você, deixar que o Cristo se manifeste através de você, pelo amor de Deus. Segue lendo comigo. Versículo 3: aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, como uma oferta pelo pecado. Assim ele condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, deseja o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito, deseja o que o Espírito deseja. A aspiração da carne leva para a morte, mas a aspiração, o desejo do Espírito, amém? Amém? A aspiração da carne é inimiga contra Deus. Quem não se submete à lei de Deus não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é se colocar debaixo da graça de Cristo. Gente, não pense que isso é fácil, amém? Porque nós temos uma tendência absurda de tentarmos produzir justiça própria, em função do nosso orgulho, tentando provar constantemente para os outros que a gente é bom. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você não é bom, você é um pecador, querido. Para de tentar mostrar para os outros que você é gente boa. Você não é gente boa. Se você fosse gente boa, você não estava aqui sentado debaixo do jugo de Jesus. Porque só está aqui sentado nessa manhã debaixo do jugo de Jesus quem admitiu que não vale nada, mas encontrou sentido e significado na cruz do Calvário. Meu valor não está em quem eu sou, meu valor está no que Ele fez por mim. Zlato, você é uma pessoa tão boa. Ô, meu irmão, você não me conhece. Deixa aqui, varão. O que você vai tirar daqui? Sai para lá, menino. Estou acabando. A outra forma de Paulo traduzir isso para nós é dizendo assim: se coloca debaixo do Espírito. O que é tomar a cruz? O que é deixar que Deus produza em nós uma vida que glorifica o seu nome? É viver debaixo do poder do Espírito Santo. Porque quem é que pode produzir essa vida em nós? A gente, o nosso esforço, nosso mérito? Não. Quem? O Espírito de Deus. Eu termino, fica de pé, vou acabar. Pode pegar Santo Varão. Vamos aplaudir o Santo Varão aqui. Menino bonito. Tá solteiro, vaso? Tá casado, né? Glória a Deus. Então tira o zóio, hein, irmã. Já é casado. Eu gosto de um exemplo, eu li num livro. Se você quiser ler esse livro, ele é muito bom. Chama-se A Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Ele fala que viver debaixo do Espírito é contemplar o exemplo de Maria. O que é o exemplo de Maria? O anjo Gabriel aparece para Maria e fala assim para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria fica olhando para o anjo. Que um judeu entrava na casa do outro e falava assim: paz e bênçãos, shalom vebrahot. Só que o anjo entrou falando assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Então Maria ficou olhando assim, tipo, o que está acontecendo? Aí o anjo falou assim para ela: cara, você foi escolhida para um propósito específico. Você foi agraciada. Um menino vai ser gerado em você. E esse menino vai ser grande. Deus vai dar para ele o trono do seu pai Davi, e ele vai reinar para sempre. O nome dele será Jesus.
Maria falou assim: maravilhoso, top demais, ficar grávida, mas um menino, quer dizer, mais um, né? Um menino, que bênção. Mas tem um problema, seu anjo. Como é que isso pode acontecer? Eu sou virgem, nem casado eu sou. O anjo falou: você quer saber? Eu vou te falar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Vocês conhecem esse hino? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Segura aí. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e tudo novo se fará. O anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra dele, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Te pergunto, Maria podia gerar Jesus? Sim ou não? Não, ela era virgem, como é que ela podia gerar um menino? Então ela tinha capacidade de gerar Cristo sozinha, sim ou não? Não, ela precisava do quê? Do poder do Espírito Santo. Esse é o nosso problema, a gente não entendeu isso ainda. Que Deus quer gerar Cristo em nós também. Mas você pode ter Cristo gerado em você sozinho? Não. Quando Maria entendeu que o que Deus estava dizendo não poderia se cumprir na força do braço dela, porque ela sozinha não tinha capacidade para isso, sabe o que ela fez? Ela levantou os braços para o céu e disse: que se cumpra em mim, conforme a palavra do Senhor. O que eu não posso fazer, eu não tento fazer, eu deixo quem pode fazer na minha vida. Eu só digo assim: faz em mim a palavra do Senhor. Vocês estão comigo aqui? Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Eu não posso sozinho na força do meu braço produzir Cristo. Eu não posso ver Cristo sendo formado em mim, na minha força. Sozinho eu não tenho capacidade para isso. Mas eu conheço alguém que tem. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tomar a cruz significa se colocar debaixo do jugo do Espírito Santo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.